Olá, todos bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é o nosso espaço seguro para falar de dinheiro de um jeito leve, de um jeito humano e sem julgamentos. Eu sou a Juliana Bilha, sou especialista em educação e organização financeira para mulheres, famílias de um modo geral. E o meu objetivo é te ajudar a ter mais clareza na sua vida financeira de um modo mais leve, consciente e possível. Bom, então hoje eu estou no escritório do meu marido, a gente vai fazer daqui, estou com a companhia da dona Ninoca. Ninoca está aqui dormindo, então se vocês ouvirem algum barulho é por isso. Bom, me diz uma coisa, você já aprendeu algo pela dor? Você pode ter aprendido, por exemplo, a cuidar melhor da saúde depois de ter tido uma doença, ou ter entendido que precisava cuidar melhor das suas finanças depois de um endividamento e de você nunca mais querer voltar para esse cenário, para viver essa situação, ou talvez entendido depois de alguma frustração amorosa que você precisava se amar primeiro para que outras pessoas, enfim, isso fosse consequência. Pois é, quando algo marca a gente muito profundamente e faz a gente pensar e a gente muda de atitude por conta daquilo, é sinal que a gente aprendeu algo pela dor. E hoje eu quero compartilhar a minha história sobre o aprendizado pela dor, a importância da reserva de emergências no caso de investir. Antes de tudo, gente, só um parênteses, eu quero começar falando um pouquinho da estrutura familiar, como é que eu vivia lá atrás na infância, né? Então, eu sou filha da Gislaine e do Erci Bilha, tenho um irmão mais novo que chama Leonardo, e nós morávamos, gente, num bairro muito, assim, bem pobre, bem simples, em Campinas, que a gente chamava de Vila Bela. Então, quem é da Vila Bela e estiver me ouvindo, manda um oi aqui. Bom, a gente cresceu lá. E nos anos 90, anos 80, anos 90, era considerado um bairro muito perigoso, tinha aquelas bocas de tráfico, né, tal, e era muito perigoso, tinha bairros rivais, então foi nesse bairro que eu cresci. E eu costumo dizer que, assim, eu agradeço muito, né, toda a experiência de vida que eu tive, inclusive lá na Vila Bela, que lá eu fiz amigas que eu carrego até hoje, que são amigas irmãs. E eu percebo que, para mim, né, o senso de comunidade, de pertencimento, veio muito assim de lá, né? Porque a gente se conectava ali dentro daquela comunidade mesmo que a gente vivia. E aí, então, eu tô abrindo esse parênteses para falar que eu tive uma infância e uma adolescência muito, muito, muito feliz, assim, cheia de primos ao redor, muitos amigos, a família toda. A gente morava no fundo da casa da minha avó e então a gente vivia rodeado, né, de primos, amigos, era muito bom. Eu e meu irmão, por mais que a gente vivesse num lugar muito simples, a gente, né, pobre, né, enfim, vivendo muito simples, a gente sempre teve de tudo. Então, meus pais, eles sempre priorizaram isso, assim, eu lembro que eu tive a primeira casa da Barbie, que era uma coisa, assim, muito cara na época. Meu irmão tinha carrinho de controle remoto, tinha videogame, a gente tinha absolutamente tudo que a gente queria. E eu lembro também de muita fartura, assim, de comida mesmo, sabe? Geladeira sempre cheia. Minha mãe era muito exagerada, então às vezes eu até falava pra ela, eu falava, mãe, mas pra que tanta coisa? Ela falava, não, bem, se a gente não der conta, a gente dividia com as outras pessoas, né, amigos, vizinhos que iam lá, e às vezes todo mundo comia lá, então a gente tinha isso, mas minha mãe falava, eu passei muita necessidade na infância, muita vontade, então é algo que eu não quero passar de novo. Então eu entendia, né, como ela se sentia. Mas a gente tinha muito, né, então era tudo em abundância. Mas os meus pais nunca tiveram bens, nunca tiveram carro, nunca tiveram casa. Eles ganhavam bem, ganhavam relativamente bem. Meu pai era pedreiro e bem conceituado, por sinal, porque ele, assim, tinha fila de espera. E minha mãe era funcionária pública. Ela trabalhava em uma das divisões das subprefeituras de Campinas. Ela trabalhava na Sarleste, que acho que tem Sarleste, Saroeste, enfim, não sei direito, mas ela era secretária do tipo de um mini presidente, né? De um mini prefeito. Então eles ganhavam bem, mas eles nunca tiveram educação financeira, nunca ensinaram para mim e para o meu irmão educação financeira. Então é só para vocês entenderem que contexto
que essa história vai se passar, tá? Então, eu estudava numa escola pública, né, Fernandão, e aí sempre tem a continuação do nome, né, Fernandão entra, então, quem sabe, deixa aqui nos comentários do podcast, que eu quero ver se você sabe do que eu tô falando. Bom, aí, gente, voltando aqui, eu comecei a trabalhar, então, com 16 anos, não porque meus pais pediram ou falaram, você precisa trabalhar para sustentar, não, foi porque eu quis, né? E nessa época, a minha mãe já tinha me colocado num colégio particular, então meu ensino médio, até o fundamental, eu fiquei no Fernandão, e depois eu fui pro Colégio Batista, que foi um colégio particular, onde eu fiz um curso técnico de secretariado. E nesse colégio, aí eu já tive contato com pessoas com nível aquisitivo maior, né? Pessoas de classe média alta, porque era realmente um colégio muito caro. E aí minha mãe quis, né, me colocar lá. Nossa, eu sou muito grata, né? Eu tenho amigas lá também até hoje. Bom, e aí, gente, teve uma seleção lá no colégio e eu passei para trabalhar no próprio colégio. Como eu fazia secretariado, aí tinha alguns cursos que podiam se candidatar, eu candidatei, assim, tinha muita gente, eu lembro, acho que mais de 100 pessoas, tal, e eu comecei a trabalhar no colégio, era um período temporário, era de matrículas, mas eu entrei, então comecei a ganhar o meu dinheirinho, e desde esse primeiro emprego, eu nunca mais parei de trabalhar. Nunca mais fiquei sem trabalho e tudo mais. Então, o que eu queria, né? Nesse período, eu entrei no colégio em 2000, quem dera, 1995 para 96. Em 96 eu arrumei esse trabalho, 96 ou 97, então eu tinha 16, 17 anos. E eu comecei a trabalhar. Qual era o meu intuito? Eu falei, bom, eu tenho 16, eu vou tirar carta com 18. Então, eu tenho 2 anos para juntar uma graninha para comprar o meu carro. Então, era algo que eu também queria fazer pela minha família, dar um conforto maior, mas também queria para sair, para ir para balada, para curtir com as meninas e tal. Então, eu comecei a trabalhar e parte desse dinheiro eu guardava porque eu tinha esse objetivo. Aqui eu quero fazer 2 parênteses, né, que eu acho importante. Primeira coisa vocês saberem que eu não tive educação financeira, foi algo que eu pensei com 16 anos, né, cá com meus botões, que eu precisava fazer isso, né, para juntar o dinheiro. Então, vocês viram como ter um objetivo é tão importante na vida da gente? Até para eu vir aqui morar pro Canadá, a gente tinha esse objetivo, e aí você centraliza, você foca todas as forças em realizar aquilo. Então, foi meio que isso que eu fiz, né? Eu fui fazendo isso intuitivamente, então a gente não tinha esse conceito de investimento, de reserva, ainda mais eu, né, de onde vim também, não tinha essa ideia, foi meio que intuitivo. Bom, gente, aí seguindo aqui, comecei a trabalhar lá, então foi o período de matrícula, saindo de lá eu fui para um outro trabalho e continuei nesse processo de guardar parte do dinheiro que eu ganhava. Só que enquanto eu estava vivendo esse momento, né, primeiro emprego, estudando, conhecendo gente nova, minha mãe estava vivendo uma situação paralela a isso. Ela descobriu um câncer de mama e não contou para ninguém em casa. Então ela estava vivenciando aquilo sozinha. E eu, nessa correria, todo mundo, né, vivendo a vida. O tempo foi passando, a gente, né, foi vivendo. Quando eu tirei carta com 18 anos, eu fiz 18 em agosto, e aí lá para outubro eu já tirei carta. Eu cheguei aí em algumas lojas de carro com a minha mãe. Então eu falei, eu não tinha ideia, gente, de carro, marca, não tinha nada. Até hoje, eu não entendo disso e tal. Eu tinha juntado, eu me lembro até hoje, R$3.500. Esse valor eu juntei nesses 2 anos que eu fiquei trabalhando, porque eu queria dar entrada no carro. E aí se faltasse um pouquinho, enfim, minha mãe falou, eu te ajudo e tal, beleza, fomos ver, a gente foi ver alguns carros, eu lembro até hoje que eu vi um Corsinha, sabe um Corsinha, o primeiro modelo, um que era menor, parecia um carro até mais, pra mulher dirigir, assim, ele era um pouco mais jeitosinho, era um Corsinha pequenininho, parecia uma bolinha. E aí eu vi esse carro, falei, poxa, gostei, não ia ter muita diferença na época. Eu coloquei, até joguei no chat GPT, o quanto vale hoje, esses 3.500, o quanto valeria hoje. E eu teria juntado em torno de 15.900 para comprar esse carro usado, carro velho, tá? Não era um carro novo.
E aí eu falei, caramba, olha só, né? Porque dá um orgulho, né, da gente fazer, poxa, é um resultado, né, que você vai buscando e tentando alcançar. Então a gente chegou a ter essa situação, eu me lembro da gente ver. Só que, né, como era final do ano, né, esperei passar as festas, só que nesse meio tempo a doença da minha mãe foi se agravando. Imagina, ela descobriu em 96, estamos indo para 99, né, eu ia fazer 19 anos em 99. Então a doença da minha mãe se agravou e eu lembro de um episódio que ela estava indo trabalhar e ela pediu pro meu pai acompanhar ela até o ponto de ônibus, para ela pegar o ônibus. E aí eu tô me arrumando para ir trabalhar também. E eles voltam. Aí eu falei, gente, o que aconteceu? Aí o meu pai falou, a mamãe desmaiou na pracinha. Então foi aí que surgiu um alerta no meu pai. E ele falou, não, agora você vai me contar o que tá acontecendo. E aí que ela contou para ele que ela tinha câncer de mama. Ela não queria que a gente soubesse, para não preocupar eu, meu irmão, minha avó, principalmente. E a gente respeitou, né? Meu pai, enfim, eu soube depois o que era exatamente. A gente via que ela estava ruim, a gente, obviamente, que via tudo. Nesse ponto, em 99, ela já estava de cama, né? Depois desse desmaio, só foi meio que rápido, né? A saúde se deteriorando. Então, ela já estava de cama. E aí, gente, eu me lembro que, assim, ela precisava tomar medicações e remédio não é barato. Eu não sei como é que é hoje, né, o tratamento. Minha mãe não fez o tratamento tradicional, mas ela tomava remédio. Eu lembro que tinha morfina, injeção, enfim, eu lembro que tinha um tratamento caro. E eu lembro, assim, como se fosse hoje, assim, que aí eu peguei esse dinheiro do carro e falei pro meu pai, faz o que for preciso, assim. Porque meio que, gente, você imagina, eu com 19 anos, meu irmão na época com 16. Uma bomba, né? Minha mãe era o alicerce da casa, o alicerce da família, então meio que tudo foi desmoronando, assim, pra gente. E aí eu dei esse dinheiro pro meu pai e falei, faz o que for preciso. Só que, assim, eu lá nos meus 19 anos, teve duas coisas que eu pensei, assim, que ficou muito registrado pra mim. A primeira coisa foi, que bom que eu tenho esse dinheiro guardado para uma hora dessas, para uma hora, né, de saúde, doença, de alguém que a gente ama muito e que a gente, né, queria fazer alguma coisa. O segundo pensamento foi, e se eu não tivesse esse dinheiro? Né? Então, eu fiquei feliz de ter, mas e se eu não tivesse? E naquele momento, gente, mesmo, né, triste, frustrada, com várias coisas acontecendo, eu pensei o seguinte, eu nunca mais na vida quero ficar sem reserva ou não ter um dinheiro para esse tipo de emergência. Então, foi um certo trauma, né? Por mais que eu tenha juntado esse dinheiro, eu digo que intuitivamente, ou algo que eu já tinha, que já era meu, já era um conhecimento meu, de alguma forma, tá? Porque eu era muito nova, eu nunca tive, né, acesso a nada. Eu falei, aí conscientemente, eu sabia que eu não ficaria mais sem reserva, eu não gostaria de ficar mais sem reserva. E aí o mais louco é que, assim, na pandemia, quando a gente imaginou que a gente ia passar por uma pandemia mundial? Eu nunca, e acho que vocês também nunca. Assim como eu nunca imaginei que eu perderia minha mãe com 20 anos e meu irmão com 16, 17. Eu com 20, ele com 17. Ela faleceu em 2020. Eu tô falando 2020, gente, é 2001. Ela faleceu em 2001. E uma semana antes de eu fazer 21 anos, então eu tinha 20 e meu irmão tinha 17, tinha acabado de fazer 17, né, dia 3 de agosto, foi tudo em agosto. E então a gente nunca imagina uma situação dessa, e eu me lembro na pandemia que meus clientes da consultoria, alunos do curso, assim, eu recebia muita mensagem mesmo, falando, agradecendo por a gente ter organizado dentro do planejamento a reserva de emergência, porque salvou muita gente ou ajudou a não ser um caos maior financeiro no período da pandemia. Então, outras pessoas também souberam pela dor. Que bom que outras pessoas não precisaram esperar essa dor para tomar uma atitude, tomar uma decisão, enfim, mudar alguma coisa, e que tinha isso, né, que tinha esse dinheiro, e eu também tinha nessa ocasião, né, que minha mãe precisou e depois ela faleceu. E aí, gente, essa decisão que eu tomei lá atrás de nunca mais ficar sem reserva
é algo que eu trago até hoje, porque se a gente pensar, emergência não vai acontecer só comigo, vai acontecer com todo mundo e a gente não sabe o que pode acontecer. Então, essa insegurança não me fazia bem. Pensar nisso, né? Eu até brinco, né? Não ter um gato pra puxar pelo rabo é muito ruim pra mim. Talvez por conta de tudo isso que eu passei, né? Muito nova. E eu ensino as pessoas a fazerem também, a ter essa segurança financeira, esse colchão financeiro pra, mesmo que coisas simples aconteçam, não precisa ser algo tão sério acontecer contigo, para que você tenha essa segurança financeira. Então eu sempre digo o seguinte, vocês podem me perguntar, Ju, mas quanto eu deveria ter, quanto que eu deveria guardar? Isso vai depender muito do seu estilo de vida, tá? Mas o que eu acho que é o mínimo é pelo menos 6 meses, você ter guardado 6 meses do seu custo de vida. Muitas pessoas confundem custo de vida com salário, tá? Não é 6 meses do seu salário, é 6 meses do que você tem de despesa mensal. Então não importa, se você ganhar, sei lá, 20 mil, mas você tem de custo mensal 5, é 6 meses dos 5, não dos 20, tá? E vice-versa, se você ganha menos, né? Eu ganho 3 mil, mas eu gasto 5, é dos 5, tá? Então é do custo de vida e não da renda. O mínimo 6 meses, gente. Ideal é que você tenha 12 meses, porque dentro dessa reserva vai englobar tudo o que pode acontecer de emergencial. Então, perda de emprego, você tem um tempo para se recolocar financeiramente, sem precisar sofrer tanto, sem precisar baixar tanto o teu padrão, sem precisar, enfim. Para doença, pet, né, os bichinhos, eu trouxe 3 aqui para o Canadá e eu tô com uma só, as 2 já faleceram. Mas é um custo muito alto, tá? Então, para pet, se aconteceu alguma coisa em casa, cano estourou, carro quebrou, tudo isso é emergência e você pode, né? Já é chato acontecer emergência. Imagina se você não tem absolutamente nada. E muitos casos de endividamento começam por conta desses imprevistos que não consegue suprir, né? Então, é muito importante que você reflita sobre isso e não espere acontecer algo sério, alguma coisa grave, ou que você aprenda pela dor, tá? Então, eu achei importante que vocês, primeiro, né, conhecessem um pouco mais da minha história, de quem tá aqui falando com vocês, soubessem que eu quero trazer muito essa questão sobre a gente se abrir para o processo, tá de peito aberto aqui, contando uma história para vocês tão íntima, tão minha, mas é importante porque, gente, o dinheiro ele não é o centro da nossa vida, mas ele vai permear todas as áreas da nossa vida, né? Então, sei lá, o que a gente quer estudar, o que a gente quer comer, a qualidade de vida, lazer, moradia, tudo vai permear esse assunto dinheiro. Então, por isso que eu resolvi contar para vocês, porque eu não quero me manter distante. Nossa, ela sabe tudo financeiramente porque ela é da área. Não, eu sou humana, você é humano. Então, não importa a área que você atue, você sempre está aprendendo. E a gente tem que ter essa abertura para o aprendizado, porque se a gente achar que já aprendeu tudo, a gente não tem motivo de existir, né? Então, eu quis contar tudo isso. Eu sei que esse episódio ficou um pouquinho mais denso, mas eu acho que é legal também para vocês me conhecerem um pouco melhor. E como diz a minha maravilhosa terapeuta, a Ilma, cuide bem de você. Então, seja no âmbito que for, cuide bem de você, tá? Bom, gente, e aí? Pra gente encerrar, vamos pro nosso quadro que é Fale o que te vem na cabeça. Eu fiquei pensando o que eu ia compartilhar com vocês essa semana e eu resolvi falar sobre a minha obsessão oficial, que agora estou oficializando, que é o meu kit de escova modeladora, tá? Quando eu ganhei do Samuel, do meu marido, eu postei até nas redes sociais e tal, mas assim, eu estou num amor com ela. E aí, vocês não sabem, levei pro Brasil, é uma caixona grande. Depois eu até posto a foto lá nos stories pra vocês verem depois que sair esse episódio. Ela faz tudo. Só pra vocês terem ideia, sábado eu ia sair, aí eu tava lavei o cabelo, cheguei do hospital, lavei o cabelo e tal, falei, vou dar um tratinho no cabelo, porque assim, cada vez que eu gravar por vídeo, talvez vocês vejam meu cabelo diferente. Eu parei de fazer progressiva, minha última progressiva foi em 2023.
Eu não fiz mais, meu cabelo está natural, cor natural e textura natural. Só que, eventualmente, eu gosto muito de mudar. Às vezes eu tô com o cabelo cacheado, às vezes eu tô com o cabelo preso, às vezes eu tô solto. Hoje eu tô com ele mais liso, né? Então, essa escova modeladora, ela faz tudo. Ela dá uma ajeitada no cacho, ela dá uma secada, ela faz tudo. Eu estou apaixonada. Aí, eu fui sair sábado, eu falei, vou sair e vou dar uma ajeitada no cabelo. Gente, eu coloquei na tomada e a escova não ligou. Simplesmente não ligou. Eu fiquei tão... Aí que eu falei, não, a tomada não deve estar funcionando. Peguei outra tomada, eu testei em 3 tomadas no meu quarto, nada de funcionar. Bom, fui com o cabelo cacheado, tudo certo, beleza. Falei pro Samuel, Samuel, a escova acho que queimou. Nossa, gente, ele ficou arrasado. Que ele que deu, ele pesquisou, ele falou, pô, será que eu comprei uma bosta, né? Aí ele ficou arrasado, assim. Aí eu falei, não, mas deixa, vamos ver. O que eu fiz? Ontem eu peguei o e-mail da assistência técnica, tal, pra informar que a escova tinha queimado. Sei lá, eu ganhei ela quando? Outubro? Acho que outubro. Olha, nós estamos em dezembro, 2 meses. Eu falei, não, tem que dar um jeito. Aí peguei o papel e tal, daí eu falei, mas eu vou dar uma testada antes. Gente, coloquei na tomada, sem querer eu apertei, porque tem na caixinha onde coloca a tomada, tem 2 botõezinhos. Eu acho que eu apertei sem querer, talvez pra desligar, e a hora que eu fui colocar, eu apertei e ligou. A escova ligou. Eu comecei a pular em casa, né? Comecei, não acredito, ligou e tal. Mandei mensagem, Samuel, a escova ligou, não sei o quê. Felicíssima da vida. Aí, ontem eu tinha uma reunião, minha primeira reunião foi às 8 da manhã, que a gente tá confuso, né, do Brasil. E aí, eu juro pra vocês, eu sequei o meu cabelo em 5 minutos, que eu estava atrasada pra reunião, com a minha sócia da Valor Consciente. E aí, sequei rapidão, sentei, né, pra reunião. Primeira coisa que ela falou, Ju, seu cabelo tá lindo, o que você fez? Eu falei, Marildinha, eu acabei de secar com a escova. Ela falou, essa escova é muito chique, né, muito maravilhosa. Eu falei, te juro, não deu tempo de eu modelar, eu só sequei o cabelo e vim falar com você, vou fazer isso depois. Ela falou, nossa, tá maravilhoso. Ai, gente, sabe que dá aquele quentinho no coração, sabe? Ai, meu Deus, minha escova linda, maravilhosa. Então, eu estou com essa obsessão e eu precisava trazer aqui pra vocês, eu queria contar como esses eletrônicos tiram sarro da nossa cara. Eles tiram sarro da nossa cara. Bom, e aí é isso hoje, o nosso episódio de como a gente aprendeu, como eu aprendi algo pela dor, que foi a reserva de emergência, extremamente importante pra mim e garanto que é extremamente importante pra você também. E se esse episódio fez sentido pra você, compartilha com alguém que você já ouviu que, eu vou fazer minha reserva um dia quando sobrar tempo. Compartilha esse episódio. Siga a gente nas redes sociais, julianabilia.rad. Tô colocando todos os descritivos, todos os links, todos os nossos serviços na descrição desse episódio. Então, segue a gente, você precisa clicar no Spotify, no seguir e compartilha os nossos vídeos, comenta também, fala se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, comenta tudo e a gente se vê semana que vem. Até lá!